Olá, seja muito bem-vindo a mais um Prova Final. Programa que é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Meu nome é Gustavo Nicolau, sou advogado, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP e professor da Rede LFG de Ensino. Como você sabe, o nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco chama-se Tema do Dia. Nele, nós trataremos do assunto que foi separado, que foi organizado, que foi selecionado para conversarmos no programa de hoje. Trataremos neste programa da diferença entre os direitos pessoais e os direitos reais. Matéria que praticamente acaba englobando quase todos os direitos patrimoniais do Código Civil. No segundo bloco, temos o Pergunte ao Professor. Neste bloco, alunos de todo o Brasil mandam perguntas para que possamos responder junto com vocês que estão assistindo o programa. No último bloco, o X da questão. Neste bloco, solucionaremos 2 questões de múltipla escolha que abordam exatamente a matéria que foi tratada no nosso tema do dia. O e-mail do nosso programa é provafinal@aesapar.com e você sinta-se livre para enviar questões para que eu possa responder para você diretamente. Vamos começar então? Vamos então ao nosso tema do dia. Muito bem, no nosso tema do dia, conversaremos hoje sobre direito pessoal e direito real. Vamos fazer uma breve comparação entre esses 2 importantíssimos direitos que praticamente resumem os direitos patrimoniais de todo o Código Civil. Eu quero começar com uma pequena historinha para ilustrar melhor a aula de hoje. João estava procurando um carro para comprar. Pesquisou nos jornais, na internet, em algumas lojas e acabou então optando por comprar o veículo de Maria, que havia anunciado o mesmo num jornal de grande circulação. Acertado o preço do bem, João deposita na conta de Maria o valor combinado e combina com ela que no dia seguinte, após a compensação do depósito realizado, ele irá buscar o veículo, retirar o veículo, pegar as chaves, o veículo, manual de instruções e assim por diante. Neste exemplo, João, que já celebrou um contrato de compra e venda, João, que já firmou o preço do objeto a ser adquirido, mas João, que já pagou o preço do bem, ele tem agora em seu patrimônio um direito pessoal, um direito de uma pessoa, que no caso é Maria, prestar-lhe um dar coisa certa. Maria tem a obrigação jurídica de dar o carro, coisa certa, para João, que o adquiriu. Maria tem uma obrigação, João tem um direito pessoal. Este direito pessoal de João lhe confere a prerrogativa de exigir de Maria a prestação de dar coisa certa. E Maria ficou então com a obrigação de entregar o carro no dia seguinte ao depósito efetuado. O direito pessoal de João surgiu no momento do consenso entre as partes. Quando eles acertaram, inclusive verbalmente, que o preço do carro seria aquele e que ele então compraria o veículo e faria o depósito e que no dia seguinte buscaria, no momento do consenso, surgiu para o patrimônio de João o direito pessoal de receber o carro.
surgiu para Maria o direito pessoal de receber o valor do carro. João, então, faz o depósito do valor. E João, agora, apenas ele, tem o direito pessoal de receber o veículo. Agora veja, até quando vai o direito de João? Em qual momento o direito pessoal de João irá desaparecer por completo? No exato instante em que Maria lhe passar as chaves do veículo. No exato instante em que Maria realizar a tradição, a tradício do bem que foi adquirido. Neste momento, João deixa de ter o seu direito pessoal. O direito pessoal de João de receber daquela pessoa um objeto, uma coisa certa, simplesmente irá desaparecer. Direito pessoal tem esta ideia de transitoriedade. Ele tende a desaparecer, ainda que seja pelo mero cumprimento da obrigação pela outra parte. Muito bem. No início, quando falamos que João teve um direito pessoal, porque comprou um veículo e já pagou, inclusive, falamos que ele ia buscar o veículo no dia seguinte. Nesse instante, em que ele recebe o veículo, o direito pessoal dele some. Não fosse assim, ele teria o direito pessoal que poderia ser exercido por diversas vezes. Buscaria um carro, teria o direito pessoal de receber outro carro, iria buscar outro carro, e assim sucessivamente. De modo que, por óbvio, o exercício do direito pessoal, o exercício normal do direito pessoal, faz o direito desaparecer. Mas, no exato instante em que ele exerceu o direito pessoal, no exato instante em que o direito pessoal sumiu, porque ele recebeu o veículo, surgiu também um direito real. Surgiu um direito real de propriedade sobre um bem móvel, a saber, o veículo. Surge para o patrimônio de João o direito real de propriedade sobre o veículo que acabou de lhe ser entregue. Esse direito real de propriedade sobre o veículo que lhe foi entregue é um direito que permanecerá de João de maneira indeterminada. Caso nenhuma anormalidade aconteça, caso João pague o IPVA do veículo, caso João não venda o veículo, não doe o veículo, caso João não bata e não dê perda total no veículo, fazendo desaparecer o objeto, o direito real de propriedade de João permanecerá íntegro, forte e tendente à perpetuidade. Veja, o aluno costuma, nesse momento, dizer que o direito real de propriedade pode desaparecer com a uso capião. Mas repare, para que surja o uso capião, não basta a inércia de João. Não basta que ele nada faça com seu veículo. É preciso, além disso, que, além da inércia de João, outra pessoa exerça posse, inclusive com ânimos domini, sobre aquele bem, de maneira contínua, pacífica, prolongada, de tal forma que o que se pretende explicar neste momento é que o direito real por si só não desaparece. Mas o direito pessoal, sim. O direito pessoal, ele tende a sumir, tende a desaparecer, seja com o uso desse direito pessoal, com a fruição desse direito pessoal, sou o credor de 10 mil, recebi 10 mil, morreu meu direito, seja pela prescrição extintiva prevista na parte geral do Código Civil. Daí sim, a simples inércia
do titular do direito pessoal fará surgir a prescrição. E o direito, na verdade, a pretensão falecerá. Se bem que é verdade, é correto dizer que o direito pessoal acaba morrendo junto, porque ele perde enorme parte de sua eficácia. Talvez não morra, mas perde grande parte de sua eficácia. Com essa história, nós conseguimos enumerar algumas características importantes, tanto do direito pessoal quanto do direito real. E quais são essas características, tecnicamente, que foram abordadas nessa historinha que acabamos de contar? Vejamos. Em primeiro lugar, o direito pessoal, para nascer, para surgir, ele se contenta apenas com o consentimento das partes. As partes consentindo no surgimento de qualquer que seja o direito pessoal, ele já nasce, ele já brota para o mundo jurídico. E o seu titular poderá, então, passar a exigi-lo a partir deste momento. Repito, basta o consenso das partes para que o direito pessoal nasça. O mesmo não ocorre com o direito real. O direito real, para nascer, ele exige um pouco mais. Ele exige, a depender do bem, um momento posterior ao consenso. Para que o direito real de propriedade nasça, será preciso a tradição, quando os bens forem imóveis, ou será preciso o registro, quando os bens forem imóveis. Esta é a regra geral, havendo outras hipóteses de nascimento de direito real, como, por exemplo, a sucessão, o uso capião, e o alvo abandonado, e assim por diante. Mas, como regra, bens móveis, a propriedade surge, o direito real sobre ele surge com a entrega. Bens imóveis, o direito real surge com o registro. Direito pessoal surge com o consenso. Nessa historinha, nós vimos também uma segunda característica do direito pessoal e do direito real. O direito pessoal, ele tende a desaparecer. É um vínculo transitório entre João e Maria, no exemplo que foi dado. Seja pelo uso do direito, seja pela prescrição instintiva, o direito pessoal desaparece ou se enfraquece demasiadamente no caso da prescrição. Já o direito real tende à perpetuidade. O direito real tende a prosseguir incólume, firme, forte, como foi concebido. É uma tendência que o direito real possui. Além disso, também sabemos que o direito pessoal tem outra característica que foi vista na historinha nossa. O direito pessoal liga João e Maria. O direito pessoal liga duas pessoas, ou mais, mas sempre unindo pessoas. De um lado, alguém com direito pessoal. De outro lado, alguém com obrigação jurídica. Essa é a ideia. E por isso ele leva o nome de pessoal, direito pessoal, porque une pessoas, porque liga pessoas entre si. Daí a ideia de direito pessoal. Já o direito real, como o próprio nome diz, liga uma pessoa a uma res. Liga uma pessoa a uma coisa. Uma pessoa que cria um vínculo jurídico com a coisa e não com outra pessoa. Por isso o nome direito real. De modo que, por exemplo, quando o usufrutuário está usando e fruindo aquele bem imóvel, o proprietário pode, inclusive, vender o imóvel, mas o usufrutuário continuará morando no imóvel, quem quer que seja o dono, porque a relação dele é com o imóvel e não com a pessoa proprietária do bem. Daí a distinção entre direito pessoal, que une pessoas, e direito real, que une uma pessoa e uma res. Além disso, o objeto do direito pessoal
é uma prestação. Prestação essa que pode ser de dar, fazer ou não fazer. Mas uma prestação, que será cumprida, como o próprio nome do direito diz, por outra pessoa. Daí temos o direito pessoal. O objeto do direito real é outro. O objeto do direito real não é uma prestação, mas sim uma coisa corpórea, tangível e suscetível de apropriação. Este é o objeto do direito real. Seja este objeto de direito real móvel, seja imóvel. Não importa. Mas o objeto é exatamente uma res, uma coisa corpórea, tangível e suscetível de apropriação. Além disso, existe uma outra característica importante. O direito pessoal, ele possui uma característica importantíssima, que é conhecida como relatividade. Significa, o direito pessoal, ele diz respeito, ele se relaciona apenas às partes envolvidas naquela específica relação jurídica. João e Maria, naquele caso, são as pessoas que contrataram. Logo, o contrato só surte efeitos para João e Maria. João como credor, Maria como devedora do carro. João como devedor do dinheiro, Maria como credora do carro. Pela ideia da relatividade, quando uma pessoa ganha um direito pessoal, o mundo inteiro mantém-se indiferente a isso. O mundo inteiro não está preocupado com o surgimento de um direito pessoal, porque nada, juridicamente, acontece com terceiros, quando um direito pessoal surge no mundo jurídico. Porém, o direito real é diferente. O direito real tem uma característica de ser oponível erga omnes. O direito real tem a característica de, uma vez constituído, uma vez que ele surge, ele cria uma obrigação para todas as pessoas do mundo. Quando você compra uma caneta, quando você compra um caderno, quando você compra uma casa, o mundo inteiro sofre um reflexo. O mundo inteiro sofre uma consequência deste seu direito real. O mundo inteiro tem uma obrigação negativa, tem um não fazer. Eles não podem turbar, ameaçar a sua propriedade, o seu direito real. Por isso que se diz que o direito real é oponível erga omnes. O mundo inteiro sofre um abalo jurídico quando você se torna proprietário, quando você se torna detentor de um direito real. O que não acontece nos direitos pessoais. Além disso, os direitos pessoais não dependem de publicidade. Quando João comprou o veículo de Maria, ele não precisou informar isso para ninguém, salvo a necessidade de algumas atividades administrativas meramente burocráticas. Não há necessidade de um registro específico da compra daquele veículo. Por quê? Porque como o mundo inteiro não sofrerá abalos por conta daquela aquisição, tendo em vista que o mundo inteiro é indiferente em relação àquele direito pessoal, o mundo não precisa saber que aquele carro foi comprado. O mundo não precisa saber que surgiu um direito pessoal, porque é indiferente para eles, pelo princípio da relatividade. De modo que basta o consensualismo entre as partes, basta o consenso, e o direito pessoal surge e gera efeitos entre as partes. No direito real é diferente. Porque no direito real, os efeitos desse direito serão oponíveis erga omnes, e, portanto, somente mesmo uma publicidade ampla dos direitos reais é que é suficiente e necessária para que terceiros possam obedecer e se vincular aos mandamentos de um direito real. Daí a necessidade de uma publicidade dos direitos reais,
Claro, terceiros vão ter que cumpri-lo. Terceiros terão obrigação de não fazer. De modo que a publicidade no sistema brasileiro se dá com o registro, no caso dos imóveis, e se dá com a tradição nos bens móveis. Essas são algumas das diferenças entre os direitos pessoais e os direitos reais. Existe uma outra diferença importante. Os direitos reais estão especificamente previstos na lei. Os direitos reais são construídos, previstos e discriminados pela lei. A lei prevê quais são os direitos reais e quais as características dos direitos reais também. A lei traz essa previsão. Não é dado ao particular, não é dado ao cidadão criar direitos reais por conta própria. Ele precisa se submeter aos ditames da lei. O artigo 1225, por exemplo, traz uma lista com vários direitos reais. Ela não esgota os direitos reais, mas traz uma grande lista de direitos reais. 1225, depois você pode acompanhar. Você não pode querer criar outro direito real não previsto em lei. Mais do que isso, você não pode pegar um direito real previsto em lei e dar a ele regras que você entendeu por adequadas. Isso é proibido. Já nos direitos pessoais, isso é permitido. Você pode criar o direito pessoal que você quiser. Você pode, por exemplo, criar um espetáculo para as pessoas assistirem, concedendo-lhes, mediante remuneração, o direito pessoal de assistir ao espetáculo. Você pode inventar direitos pessoais. Você pode, por exemplo, conceder o direito pessoal de alugar um imóvel. O leasing foi um direito pessoal criado recentemente, historicamente recente, e que não tinha previsão legal. Você aluga e, ao final, tem a opção de compra. Essa é a ideia do direito pessoal. Você cria conforme o seu bel prazer, desde que, claro, não ofenda princípios maiores, como função social da propriedade, função social dos contratos, boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana e assim por diante. Essas características têm nome. O fato de você poder criar direitos pessoais a seu bel prazer, respeitando alguns limites, leva o nome de autonomia da vontade. E o fato de você estar limitado aos direitos reais previstos em lei, leva o nome de taxatividade e tipicidade. Porque os direitos, além de previstos taxativamente, estão descritos dentro da lei. De modo que essas são as grandes diferenças entre esses dois enormes blocos de direitos do Código Civil. Para terminar, nós damos alguns exemplos. É direito pessoal do inquilino receber os aluguéis. É direito pessoal do locador receber os aluguéis do inquilino. É direito pessoal do advogado receber os honorários de seu cliente. É direito pessoal do credor receber os valores que emprestou ao mutuário. É direito pessoal do segurado receber o valor combinado com a seguradora diante do sinistro que ocorreu. É direito pessoal do empregado receber o salário do empregador. São alguns exemplos de direitos pessoais previstos no Código Civil. E direitos reais, nós temos uma grande lista prevista no Código, mas sem dúvida que o mais importante direito real é o direito real de propriedade, que confere ao titular as prerrogativas de usar, gozar, dispor, reaver e fruir do bem. E, além desses poderes, a lei previu a possibilidade de destrinchar o direito real entre mais de uma pessoa, criando os chamados direitos reais sobre coisas alheias, que serão analisadas num outro programa. De modo, então, que esta foi uma breve apresentação dos direitos pessoais e dos direitos reais, fazendo uma necessária comparação entre esses dois grandes ramos do direito civil. No próximo bloco, veremos perguntas de alunos de todo o Brasil, que nós responderemos junto com vocês, telespectadores.
é o nosso próximo bloco chamado Pergunte ao Professor. Muito bem, vamos iniciar então o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Neste bloco, alunos de todo o Brasil enviam suas perguntas para que nós possamos responder aqui para os colegas que estão nos assistindo. É muito comum que perguntas de um aluno sejam também as dúvidas de outros alunos. De modo, então, que vamos começar a responder essas perguntas, vendo qual é a primeira pergunta. O que é um direito real? Por que leva esse nome? O direito real leva esse nome exatamente porque ele liga uma pessoa a uma res, uma pessoa a uma coisa. Cria-se um vínculo entre a pessoa e a coisa, não entre uma pessoa e outra pessoa, como ocorre no direito pessoal. Eu vou dar um exemplo que vai ilustrar bem isso. Um pai, certa vez, doou direito real de propriedade para um filho uma casa. Mas ele se reservou, o pai, ao direito real de usufruto, de modo que ele poderia usar e fruir aquele bem imóvel até a sua morte. Repare, concentre-se no direito que o pai tem. O pai tem direito real sobre o imóvel. O pai está ligado ao imóvel. Ele tem um direito que o liga ao imóvel. De modo que, se porventura o filho vender o imóvel para terceiros, o pai não está preocupado, porque a venda foi da nua propriedade. Porque o pai se mantém nos direitos de usar e fruir aquele bem no qual ele tem o direito real de usufruto. O pai não está preocupado quem é o novo dono do bem, porque para ele é indiferente. Ele continua usando o bem, ele continua usando e fruindo o bem. É indiferente quem seja o dono novo do bem, até porque o mundo inteiro está vinculado ao direito real de usufruto que aquele pai ostenta. Aliás, é muito comum o aluno se equivocar. Talvez até pelo nome real, realeza. O aluno pensa que o direito real é melhor que o direito pessoal. E isso não necessariamente é verdade. Muitas vezes, um direito pessoal de crédito é muito maior do que um direito real, vale muito mais do que um direito real. Por exemplo, o direito pessoal de crédito perante um banco, que um correntista tem perante o banco, de 2 milhões de reais, que estão ali depositados no banco, é um direito muito maior do que um direito real de propriedade sobre uma moto. De modo que depende do bem, depende do valor do bem, depende do valor do crédito. Direito pessoal, às vezes, pode ser maior que direito real, nada impede isso. O problema é que o ser humano tem a tendência de desconfiar da outra pessoa, tem a tendência de desconfiar do outro ser humano. Por conta disso, muitas vezes o titular de um dinheiro, ele prefere muito mais comprar um imóvel, porque ele terá uma relação com a casa, com o bem, que, salvo absolutas exceções, como a desapropriação, como uma tempestade que destrói o bem, salvo absolutas exceções, aquele bem continuará dele. Ao passo que no direito pessoal existe uma grande possibilidade do inadimplemento. A pessoa te deve 20 mil reais, simplesmente não paga, e você tem que se socorrer da longa e tortuosa via do judiciário para receber o valor que lhe é de direito. De modo que existe essa dicotomia, mas lembre-se, direito real e pessoal é melhor ou pior um do que o outro, à medida que nós analisamos o específico direito em caso. Vamos para a segunda pergunta. Qual a relação entre o direito pessoal e uma obrigação? Todo livro de obrigação começa com a distinção de direito pessoal e direito real. E muitos alunos perguntam para mim,
por que o livro de obrigações tem como primeiro tópico direito pessoal? E a resposta é simples. Toda vez que você estiver diante de uma dívida, de uma obrigação jurídica, obrigação de dar dinheiro, obrigação de pagar uma conta, obrigação de fazer um depósito, obrigação de transferir um bem, toda vez que você está diante de uma obrigação, necessariamente existe o titular de um direito pessoal do outro lado. Existe uma pessoa que tem um direito pessoal, porque senão não existe obrigação. Então veja, sempre que houver obrigação, existirá um direito pessoal. É correto afirmar que o direito pessoal, ele se contrapõe à obrigação. O direito pessoal surge, nasce justamente quando alguém tem uma obrigação jurídica. Daí, então, a ligação necessária, a correlação estrita que existe entre obrigação e direito pessoal. Vamos à terceira pergunta. Professor, quem é o sujeito passivo de um direito real? Esta é uma ótima pergunta. Porque quando nós temos um direito pessoal, existe um sujeito passivo bastante determinado, ou, no mínimo, determinável. Vou explicar melhor. Quando você fala que é credor de 20 mil reais, você obrigatoriamente precisa me dizer quem te deve 20, 30 mil reais. Você precisa me dizer quem lhe deve este valor, 30 mil reais. Significa que existe alguém que está lhe devendo este valor. Portanto, o sujeito passivo, quem deve um direito pessoal, é uma pessoa determinada. Ou, no mínimo, determinável, em casos raros. Por exemplo, na promessa de recompensa, existe o direito pessoal de quem? De quem cumprir as obrigações que estão descritas naquela promessa de recompensa. Então, veja, é uma pessoa determinada? Não, mas é uma pessoa determinável. Quem preencher aquelas condições, quem achar o gato que desapareceu, receberá a remuneração, receberá uma quantia em dinheiro. Então, veja, o direito pessoal, ele tem um sujeito passivo determinado, ou no mínimo determinável. E isso não ocorre nos direitos reais. No direito real, ele é oponível erga omnes. O direito real, ele não tem um sujeito passivo determinado. Toda a coletividade é sujeito passivo diante de um direito real. Por quê, professor? Claro, porque toda a coletividade tem a obrigação de não turbar, a obrigação de não fazer, a obrigação de não violar o direito real de uma pessoa. Propriedade, usufruto, habitação, uso e assim por diante. O mundo inteiro é obrigado. Por isso que se diz que é um direito oponível erga omnes, justamente porque não tem uma pessoa determinada, específica, que é o sujeito passivo dessa relação. Até porque a relação é entre pessoa e coisa. Uma vez, um aluno me disse o seguinte: professor, eu achei um exemplo de um sujeito passivo determinado num direito real. E deu o seguinte exemplo. Imagine que um sujeito comprou uma casa e esta não lhe foi entregue. Uma casa, direito real, de propriedade. E a casa não foi entregue a ele. Ele tem um sujeito passivo determinado, que é o vendedor da casa. Por que está errada esta afirmação? Mais ainda, por que está errado esse raciocínio? Simples. Esse raciocínio está errado porque este exemplo que o aluno deu é de um direito pessoal, não de um direito real. O comprador da casa tem o direito pessoal de receber a casa, que foi combinada, que foi contratada e que ele provavelmente já pagou. Portanto, esse direito, este exemplo, é de um direito pessoal. E aí sim, o sujeito passivo é mesmo determinado, é o vendedor. O direito real só surgirá quando a escritura lhe for transferida. Neste momento, ele torna-se proprietário, detentor de direito real de propriedade sobre aquele imóvel.
E aí sim, oponível erga omnes. Sociedade inteira fica esperando, sociedade inteira fica na dependência daquele direito real, porque tem a obrigação de não turbar a propriedade alheia. Vamos para a nossa próxima pergunta. Quando surge um direito real? O direito real, ele depende de qual bem está sendo transferido. O código é bem claro ao determinar que o direito real sobre bens móveis surge com a entrega do bem. Quando ele é entregue, surge o direito real. Isso nos bens móveis. A isso se dá o nome de tradição. Por que este nome? Porque no direito romano havia mesmo toda uma celebração, havia todo um ritual para se transferir o bem imóvel e toda a coletividade saber que aquela transferência de propriedade estava acontecendo. Então, quando um romano comprava um cavalo de outro, por exemplo, aquele cavalo era entregue em praça pública, num palanque, perante toda a coletividade. Havia uma série de dizeres, diversas frases que deveriam ser ditas para que tornasse pública a transferência daquele bem. Então, configurou-se o nome de traditio, a tradição do bem imóvel. Hoje, simplesmente ela quer dizer entrega. Veja só, seria patético você imaginar você fazendo compras num supermercado e fazer assim, ali, depois de pagar no caixa, um grande ritual, subindo em cima do caixa, proferindo palavras em latim. Seria ridículo, seria patético. Isso não existe mais. De modo que hoje, o que sobrou dessa grande tradição é o nome e a entrega do bem. Traditio significa entrega do bem imóvel. Já nos bens imóveis, a regra é outra. Nos bens imóveis, a principal, mas não a única, maneira de se adquirir um bem imóvel é o registro. O sistema registral brasileiro, ele é construído justamente para dar publicidade, para que todos saibam da existência de um novo direito real no mercado jurídico. Até porque ele será oponível erga omnes, todos têm que saber. Portanto, o sistema registral é a maneira correta de se transferir um direito real sobre bens imóveis. Mas, não se esqueça, existem outras maneiras de transferir bens imóveis. Existem outras maneiras de se adquirir propriedade sobre bens imóveis e até direito real sobre bens imóveis. Elas são a exceção e não a regra, mas elas também existem. Por exemplo, a uso capião. Ela transfere a propriedade de um bem imóvel, mesmo sem o registro. A uso capião pode ser de bem móvel também, tá? Também é uma maneira de adquirir bens móveis. A sucessão. O pai falece e o filho herda uma casa. Pronto, ele já é titular do direito real, mesmo antes do registro. Alvio abandonado, aluvião imprópria, avulsão, são maneiras de se adquirir propriedade, mas são exceção, absoluta exceção. A regra é que o registro transfere direito real sobre bem imóvel. Vamos, portanto, à nossa última pergunta. Professor, é possível criar um direito real que a lei não previu? Não. Não é possível criar um direito real que não está expressamente previsto na lei. Os direitos reais, eles se submetem ao princípio da taxatividade e da tipicidade. Significa que os direitos reais estão taxativamente previstos em lei, estão enumerados na lei, e só aqueles são direitos reais. Pelo princípio da tipicidade, a lei descreveu toda a regulamentação de cada direito real. Não é dado ao cidadão, não é dado ao civil, simplesmente criar um direito real de usufruto com regras próprias. O direito real de usufruto tem previsão expressa e regulamentação expressa na lei civil. Por isso, não é dado ao particular criar direitos reais. Ao contrário, os direitos pessoais, sim, eles podem ser livremente criados pelas partes, porque não se submetem a esses princípios da taxatividade e da tipicidade. Esses direitos pessoais submetem-se ao princípio da autonomia da vontade. E você, então, com a sua vontade, pode criar direitos pessoais de fazer, dar ou não fazer.
Veja, por exemplo, inúmeros exemplos que nós temos de prestações de serviço hoje em dia, de tudo quanto é tipo. Outro dia eu vi um anúncio de um passeador de cachorros. Pronto, ele acabou de criar um direito pessoal de você ter o seu cachorro passeando pela cidade. E ele recebe, obviamente, uma remuneração por isso. De modo que essa é a ideia inicial, essa é a ideia original de criação de direitos pessoais. Só lembrando, o direito pessoal pode ser livremente criado sim, mas sempre respeitando limites, sempre respeitando fronteiras estabelecidas especificamente pelo legislador. De modo que você pode criar, por exemplo, um direito pessoal, mas você não pode violar a dignidade da pessoa humana. Você pode criar um direito pessoal, mas você não pode ofender a valorização que a Constituição faz do ser humano. Você pode criar um direito pessoal desde que não ofenda a boa-fé objetiva e nem a função social do contrato e da propriedade. Mas, tirando essas exceções, sinta-se à vontade para criar os seus próprios direitos pessoais. No próximo bloco, o X da questão. Analisaremos duas questões de múltipla escolha que abordam exatamente a matéria direitos pessoais e direitos reais. Vamos ler todas as alternativas, vamos encontrar o erro, vamos ver como se faz uma leitura correta de uma questão de concurso e juntos vamos responder a estas duas questões. Até lá então, no X da questão. Vamos então dar início ao nosso terceiro bloco, o X da questão. Nós desenvolveremos aqui a solução de duas questões que abordam exatamente a diferença entre os direitos pessoais e os direitos reais. Vamos ler com calma então a primeira questão. Não é uma característica típica dos direitos pessoais. Repare bem que ele está perguntando, então, uma situação onde não há uma característica dos direitos pessoais. Cuidado com esse tipo de pegadinha, hein? A transitoriedade. Essa é, sim, uma característica típica dos direitos pessoais. Transitoriedade é inerente aos direitos pessoais. Quando você tem um direito pessoal, ele tende a sumir, ele tende a desaparecer. Seja porque você usou esse direito pessoal e então ele morre. Eu costumo dizer que ele é consumível. Só para entender, né? O direito pessoal é consumível. Significa, usou, morreu. Usou, consumiu o direito pessoal. Ao passo que, se você não usar e nada fizer, ele não vai morrer, mas vai perder grande parte de sua eficácia pelo fenômeno da prescrição extintiva. Então, a alternativa A está errada, não é a que nós buscamos. Vamos para a alternativa B. Não é uma característica típica dos direitos pessoais a prestação de dar, fazer ou não fazer. Essa alternativa, ela não serve para responder a pergunta. Afinal de contas, ela traz uma característica que é exatamente típica de direitos pessoais. O direito pessoal, ele tem como objeto justamente uma prestação de dar, fazer ou não fazer. Essa é exatamente a ideia do direito pessoal. O objeto do direito pessoal é exatamente esse: dar, fazer ou não fazer. Vamos então à alternativa C. Não é uma característica típica dos direitos pessoais a taxatividade. Veja, esta característica da taxatividade, ela é típica dos direitos reais. Já vimos isso no programa de hoje. Significa que a lei cria os direitos reais. A lei estabelece quais são num rol taxativo. Os direitos pessoais não se submetem a esse princípio. Então, a alternativa que nós buscamos é justamente a alternativa C, que diz taxatividade. Essa taxatividade não é mesmo uma característica típica dos direitos pessoais. Ela é uma característica típica dos direitos reais. Daí, portanto, o erro da alternativa e justamente nós buscamos a alternativa errada.
Então, é a C que está errada. Ela traz aí uma característica dos direitos reais. Alternativa D, relatividade. Será que a relatividade é uma característica típica dos direitos pessoais? Veja, sem dúvida. A relatividade é, sem dúvida, uma característica dos direitos pessoais. Significa, gera efeitos entre as partes. Só entre as partes que participaram daquela relação. Então, a relatividade, sem dúvida, é uma característica dos direitos pessoais. Não nos serve essa alternativa. Nós, então, ficamos mesmo com a alternativa C, de casa. Vamos para a segunda questão. O direito real apresenta as seguintes características, exceto, então vamos devagar. Ele está dizendo que o direito real apresenta algumas características, mas dentre essas não está, vamos olhar agora, cada alternativa, né? A, sujeito passivo normalmente específico. Veja, o direito real apresenta as seguintes características, exceto o sujeito passivo específico. É isso mesmo. A alternativa A é a que nós buscamos. Por quê? O sujeito passivo normalmente específico é típico de direito pessoal. No direito real, o sujeito passivo é indeterminado, porque não se sabe quem são. É erga omnes o direito real. O direito pessoal é diferente, ele tem um sujeito passivo normalmente específico. De modo, então, que o direito real, ele apresenta algumas características, mas não essa. Então, o exceto que nós buscamos, o salvo C, é exatamente a letra A. Vamos para a letra B. O direito real apresenta as seguintes características, exceto o direito de sequela. Veja, o direito de sequela é típico do direito real. É uma característica inerente ao direito real, que permite ao titular do direito real fazer valer o seu direito, buscar o seu direito na mão de quem estiver aquele direito. Essa é uma ideia bastante arraigada ao direito real. É uma ideia que não se dissocia do direito real. Se você tem usufruto sobre uma casa, não importa quem seja o novo dono dela. Você continuará tendo usufruto, que você pode pegar o bem da mão de quem estiver. Direito de sequela, portanto, a alternativa B não é a que nós buscamos, né? A que nós buscamos é a A. A alternativa C, oponibilidade erga omnes. Também uma característica típica dos direitos reais. Esta oponibilidade erga omnes, tendo em vista que você, claro, pode opor o seu direito real, você pode apresentar o seu direito real perante toda a coletividade, sem nenhum problema. Essa é a oponibilidade erga omnes. A alternativa C não é a que nós buscamos aqui no nosso caso. E por último, o direito real apresenta a característica da publicidade. Correto, direito real, ele precisa apresentar justamente a característica da publicidade, tendo em vista a ideia anterior, que vai vincular erga omnes, tendo em vista que vai submeter toda a coletividade ao direito real que foi criado. Portanto, o direito real ele tem que ter publicidade, para que possa justamente vincular terceiros, para que evite que terceiros aleguem boa-fé, ignorância daquele direito real. Exatamente por isso que existe essa ideia de publicidade nos direitos reais. Já nos direitos pessoais não há essa necessidade. Por quê? Porque terceiros não se vincularão, terceiros não se obrigarão por conta daquele direito pessoal. Mas, só para terminar, existe um direito pessoal, mas que tem eficácia real. Eu deixei para falar exatamente agora. Por quê? É um direito tipicamente pessoal, entre duas pessoas, normalmente, mas que vincula terceiros. Num outro programa, prova final, nós já abordamos um exemplo
bastante claro e bastante relevante de direito pessoal com eficácia real. Trata-se do direito que o inquilino tem, desde que dê publicidade do seu contrato de locação, registrando no cartório de imóveis aquele contrato. O inquilino, ele, se colocar uma cláusula de vigência na hipótese de alienação, este inquilino poderá permanecer no imóvel mesmo que um terceiro adquira o bem. Veja, ele tem o direito pessoal de morar no imóvel, direito que o inquilino tem. É um direito pessoal, não se nega. Mas como ele fez o registro e como tem uma cláusula de vigência na hipótese de alienação, esse direito pessoal dele gera efeitos reais. Esse direito pessoal dele vincula terceiros e ele pode opor esse direito a terceiros. Ele, portanto, diante de uma alienação daquele imóvel, diante da venda do imóvel, durante o contrato de locação, poderá exigir do novo adquirente que cumpra com ele o contrato de locação que foi celebrado. De modo, então, que seria um meio termo entre o direito pessoal e um direito real. De modo que, na aula de hoje, no nosso programa Prova Final de hoje, nós vimos as diferenças que existem entre direitos pessoais e direitos reais. Vimos as diferenças enormes, inclusive principiológicas, entre o grande campo dos direitos pessoais, do qual o credor é um grande exemplo, e o grande campo do direito real, do qual o proprietário é, sem dúvida nenhuma, o maior exemplo. Há regras, há regimes próprios, há vicissitudes específicas em cada um desses campos de direitos patrimoniais. Cabe ao aluno identificar com clareza a diferença entre os direitos pessoais e reais para que não incorra em novas dúvidas. Eu deixo o meu Twitter para o aluno manter contato comigo. Meu Twitter é Gustavo_Nicolau. Será um prazer manter contato com você. Eu costumo solucionar as dúvidas dos alunos, manter contato com os alunos, indicar artigos, indicar materiais de PowerPoint no meu site, tudo por este canal de comunicação do Twitter, Gustavo_Nicolau. Ademais, o nosso e-mail para que você mantenha contato conosco é o provafinal@aesapar.com. Será um prazer manter contato com você neste e em outros programas. Até lá!